Olá, vamos fazer outra consequência do teorema do impulso. Pra vocês terem noção como é importante. A gente já tirou a conservação da quantidade de movimento, tiramos a primeira lei de Newton. Qual será que vem agora, né? Olha só, vamos trabalhar aqui então impulso igual a variação da quantidade de movimento. Esse impulso é a força vezes o tempo, né? A força, é o empurrão que você dá. Você aplica a força durante um tempo, a gente chama de impulso. Variação da quantidade de movimento é final menos inicial, né? Sempre que delta alguma coisa, é o final menos inicial dessa coisa. Aqui é a quantidade de movimento. Substituindo a quantidade de movimento por massa vezes velocidade, a gente tem massa velocidade final menos massa velocidade inicial, né? Beleza. Aí uma coisa que precisa prestar atenção. Se você fizer que o corpo não sofre uma perda de massa, né, se esse corpo não perde pedaço no meio do caminho ou não ganha pedaço no meio do caminho, você pode isolar não, colocar em evidência essa massa. Né? Você tem nos dois termos, puxa aqui para o lado, coloca em evidência Vf menos Vi. Né? Lembram disso, né? Colocar em evidência, porque se você fizer distributiva vai dar na mesma, a gente vai voltar para a situação de cima. Né? Então coloquei em evidência o M, porque tem nos dois, e seria a mesma coisa que multiplicar eles dois aqui. Além disso, V final menos V inicial não é final menos inicial de alguma coisa? Não acabei de falar que delta alguma coisa é final menos inicial? Então vamos escrever isso aqui como M delta V, né? Final menos inicial, então delta V, e o delta T passa dividindo. E aí a gente chega nesse negocinho aqui, ó. Delta V por delta T, vocês já estudaram isso, vocês já sabem que isso é aceleração. Então aqui a gente acabou de chegar aqui. Força. Opa, peraí. Nossa senhora, ficou horrível. Mas isso é um A com uma seta em cima, né? Que é a aceleração vetorial. Então, força é igual a massa vezes aceleração. Isso é a gloriosa segunda lei de Newton. Então, lá da teorema do impulso, a gente tirou conservação da quantidade de movimento, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton. Será que a gente tira a terceira? Talvez, mas vem para o futuro aí, porque parece que não está no conteúdo isso aí. Mas olha só, que é que a gente chegou então? Que a força é igual a massa vezes a aceleração. Força você vai medir em newtons, a massa você vai medir em quilogramas e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Esse é o sistema internacional de unidade de medida, tá? Então você fica aqui com quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é a mesma coisa que a força resultante. Por que brotou um resultante aqui na equação? Porque essa força, nem sempre a força que atua sobre um corpo é uma só. Ela pode ser mais do que uma força, né? Se for mais de uma força, você tem que encontrar resultante entre elas. O que significa isso? Significa que o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pensar em como que vai dar, como que existiria uma força resultante que equivale às que estão atuando no corpo. Em geral, você pode ir pegando de duas em duas e sempre você vai cair em alguma situação parecida com essa. Se você tiver as duas forças, ó, F1 e F2, apontando para o mesmo lado, ou F1 e aí uma outra força, aqui eu coloquei F3, mas sei lá, vão ter os valores aí dessas forças apontando para lados contrários, o que você vai fazer para encontrar resultante? Na parte que, quando eles apontam para o mesmo sentido, você soma as forças. Quando eles apontam em sentidos contrários, você subtrai. Isso aqui é um negócio comum no dia a dia de vocês. Você vai pedir ajuda para alguém, sei lá, empurrar o carro que morreu, que você precisa dar um tranco no carro. Você vai pedir para a pessoa empurrar para o mesmo lado que você ou para o lado contrário do que você? É óbvio que para o mesmo lado, né? Porque para o mesmo lado as forças se somam. Agora, se você está num cabo de guerra, você quer puxar mais forte do que a outra pessoa, você vai puxar para o outro lado, né? E vai subtrair uma força da outra. Quem tiver a força maior nessa situação de sentidos contrários é quem vai começar a acelerar, vai conseguir fazer acelerar por esse lado dessa força, né, que é maior. E a outra possibilidade é que as forças não estejam nem para o mesmo lado nem para o lado contrário, mas que elas formem aqui, ó, 90 graus entre elas. Essa é uma situação muito comum, tá? Existem outras situações intermediárias entre essas, mas não ficar com essas aqui, que essas aqui são as mais comuns que acontecem, tá? Então, você forma aqui 90 graus, como que você vai encontrar o resultante disso? Você vai traçar linhas paralelas. Você vai traçar linhas paralelas às duas forças. Ó, essa linhazinha, força azul, está paralela a essa outra linha que eu desenhei aqui em cima, né? Assim como essa força laranja está paralela a essa outra linha aqui. Além de ser paralela, tem que passar na pontinha. Ó. Perceberam que eu fechei um quadrado aqui?
um quadrado, um retângulo, né, na verdade, fechei um retângulo aqui entre elas. O que vai ser o resultado? O resultado vai ser da onde elas se encontram aqui embaixo até onde as linhas que você desenhou se encontram. Então, essa é a força resultante. Beleza? Vai ter esse sentido aqui. Se pensar, sei lá, coisa de academia, você puxa duas cordas, você puxa elas formando um certo ângulo entre elas, mas na verdade o movimento vai no meio aqui. É meio comum. Amarra um barbante para cada lado, faz um barbante aqui no lugar da F4, outro barbante no lugar da F1 e puxa para esses lados aqui para você ver se o negócio vai se movimentar no meio termo ali entre essas duas forças. É meio óbvio isso aí também. Só que isso aqui formou um triângulo retângulo. Olha só, isso aqui formou um triângulo retângulo. Ó. Vocês concordam que isso aqui é a hipotenusa, a força resultante é a hipotenusa, um dos catetos é a força laranja e o outro cateto é a força em azul. Então isso aqui, formando 90 graus aqui, né? Isso aqui você resolve Pitágoras. Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado igual a um dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aí resolve isso aqui, põe os valores, eleva ao quadrado, tira a raiz, papapá, resolve do jeito que for interessante. Beleza? Então aí, tiramos a segunda lei de Newton, que F é igual a m vezes a, força é igual a massa vezes a aceleração. Né? Você pode lembrar que a física é má, ou sei lá, alguma coisa assim, mas F é igual a ma. Se você aplica uma força resultante em um certo corpo, né, uma massa qualquer, você produz uma aceleração nesse corpo. Certo? A gente tem um exercíciozinho resolvido, que foi o da aula 21, que a CED tinha colocado errado as aulas lá que eu fiz para vocês. Tem aí para vocês verem também, beleza?